professor Pedro, quem não conhece, ele é doutorando. Eu até anotei aqui, porque em Artes 2 Média, é assim mesmo, viu, gente? Arte Artes 2 médicas. Média, pela Universidade Lusófona de Porto, em Portugal. Ele é mestre em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Ele é graduado em Hotelaria, né, pela UFPEL, onde hoje ele é professor dessa instituição no curso de Hotelaria. Pedro tem diversos artigos publicados também, nacional e internacionalmente, assim como participação em eventos científicos, tanto nacionais como internacionalmente. Então, Pedro, para nós é uma satisfação poder estar aqui, poder conversar com você, matar um pouco a saudade, e conversar com você principalmente sobre os conteúdos que são tão inerentes hoje, questão de história, né, questão de histórias urbanas, entender um pouquinho o que você vem trabalhando com isso, e principalmente você não contar um pouco dessas suas histórias também. E pensando em história, quero que nos conte uma história que é a sua trajetória, né? Contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, Pedro, para a gente conhecer um pouco melhor você. Pois Sempre importante conhecer um pouco o profissional que está aqui conosco. Pode ser? é, claro, prazer. Mirvão, só deixa eu só te corrigir, porque eu acho que eu que mandei errado no final das contas. Só a graduação é na UX, lá em Caxias do Sul, né? Ah, Em tá. É. hotelaria na UX. Porque não Sem existia, problema. não existia aqui ainda, né? No final das contas, o curso aqui começou em 2012 e logo eu assumi na primeira turma também, então já tô desde o começo. Mas então, Calidon, e pessoal, é muito difícil falar da trajetória, assim, e eu acho até interessante o porquê da hotelaria, que é uma escolha um pouco... Cara, quando eu fiz o vestibular, foi 2002, era pouquíssima gente que entrava ainda para esses cursos, assim, né? Era mais ainda para o turismo, ainda tinha mais gente que para a hotelaria. Mas a hotelaria era ainda muito pouco procurada, e era um curso dito como do futuro, ou com grandes possibilidades de atuação. Isso já quase 20 anos atrás, né? E eu decidi fazer de um modo muito... Eu tomei a decisão da hotelaria, eu estava no segundo ano do ensino médio ainda, que para a gente ainda era segundo grau. Porque o meu pai é engenheiro e estava construindo um hotel em Porto Alegre, por acaso. E eu ia com o pai junto para a obra e um dia o cidadão que é ser o gerente geral daquele hotel estava lá e eu fiquei de conversa com ele e é ali que ele me convenceu a fazer a hotelaria. Então, da metade do meu ensino médio até o final, eu já fui decidido a fazer. Aí tive uma incursão infeliz na Univale, fiz na Univale vestibular, passei lá uma semana e fugi de Balneário. Voltei para casa e fui morar em Canela. Em Canela eu fiz todo o curso. A senhora, minha mãe está me ouvindo aí, desculpa, tá, de novo. E aí fui embora para essa área que me conquistou, sabe? É uma área que eu sou apaixonado até hoje. Eu curto muito. Daqui a pouco eu falo um pouco do que eu fiz, mas depois desses 2 anos, lá na UX, a gente tinha a oportunidade de fazer 2 estágios. Um no meio do curso e um no final. Então, o primeiro encontro com a hotelaria que eu tive foi no Hotel Glória, lá no Rio de Janeiro. É o hotel até que o Ike Batista comprou para deixar fechar depois. E lá foi uma experiência de 3 meses de imersão, assim, que a gente passava por todos os setores. Do açougue do hotel até a parte administrativa. Foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito, muito produtiva para quem queria entrar na área e queria conhecer um pouco mais dos setores. E pronto, era um hotel de 600 e tantos apartamentos, era um hotel que recebia presidente, ministros, grandes eventos e coisas, era um hotel muito legal de se trabalhar. É uma pena que tenha fechado. E aí voltei nessa minha linha, que depois fica mais claro um pouco na questão acadêmica de nunca querer fazer a mesma coisa sempre. No meu segundo estágio, eu fui para um hospital. Eu fiz num hospital ali em Porto Alegre, no Hospital Ernesto Dornelles, que estava implantando algumas ações de hotelaria, de hospitalidade, algumas rotinas dentro dos procedimentos hospitalares. Foi muito legal também. Foram 3 meses de trabalho bacana, assim, de tentar mudar uma cultura que não é fácil, sabe? Entrar um profissional que não é da saúde dentro de um ambiente hospitalar é bem complicado, sabe? Aí me formei e fui trabalhar. Então eu estava ali com 22 anos e a minha primeira experiência
profissional, efetivamente, foi num hotel ali em Porto Alegre, um hotel grande, um hotel bem conhecido, assim, de 217 apartamentos, e eu comecei a fazer auditoria noturna. Eu entrei na hotelaria pela recepção e auditoria noturna. E, cara, não deu um mês, 2 meses, demitiram o gerente noturno do negócio e eu fiquei praticamente sozinho, tendo que resolver as coisas da madrugada do hotel. Com salário de recepcionista, obviamente, que não vão... né, Isso aí. como só ia acontecer, né, com salário de recepcionista, mas tendo que resolver tudo na madrugada, sabe? E a madrugada é onde acontece qualquer absurdo, sabe? Mas eu fiquei ali 1 ano e tal, foi muito bom, de crescimento profissional, de escolhas. Depois trabalhei em Novo Hamburgo um tempo, e aí, quando eu estava lá em Novo Hamburgo, uma colega minha dava aula num desses cursos de qualificação profissional. E eu nunca tinha pensado em dar aula na minha vida, não fazia, olha, nem sonhava em algum dia ser professor. E ela saiu e me convidou para assumir as turmas. E eu entrei ali, precisava uma grana extra também, sempre é bom, e assumi as turmas da gurizada de 13, 14 anos, assim, de turismo e hotelaria. E foi uma experiência maravilhosa, assim, para quem queria começar, era pouca gente, e foi o que me incentivou a ir para o mestrado. Foi essa possibilidade de começar a dar aula num curso pequeno, para uma gurizada mais nova, que me incentivou a querer ser professor. E aí, pronto. Aí fui para a Univale, né, o que nós já conhecemos bem. Tive a sorte de conhecer muita gente de quem sou amigo até hoje, como tu um pouco depois, né, porque quando eu estava lá, enquanto aluno, tu ainda não estavas, mas tive a sorte de conhecer também, e aquele pessoal que a gente já conversa bastante, Melise, Giovan, esse pessoal todo aí que tem feito. Maravilha. E tive a sorte de conhecer a pessoa que me motivou, só para acabar aqui, a dar aula, que foi a professora Raquel, que é a pessoa que eu quero, que eu me espelho enquanto professor, é a pessoa que eu tenho a pretensão de ser, sei lá, 20% que ela foi, já para mim já tá maravilhosa. A gente lembra assim da professora Raquel, né, Pedro? Para quem não conhecia a professora Raquel Maria Fonte do Amaral, eu digo assim, professora, só com esse nome a senhora já teria que fazer sucesso, professora, não teria como, né? Que nome forte. A professora Raquel nos deixou, né? Nos deixou tem creio, uns 1 ano, 2 anos que ela nos deixou, acho que tem uns 2 anos. Pelo menos 2. Ela nos deixou. E assim, a gente sempre dizia que cada aula da professora trabalhava muito questão também de história, dialética conosco e umas questões muito voltada a conhecimento de uma forma que ela passava para a gente, que a gente se apaixonava por ela. A gente brincava que a gente sentava numa roda e por 8 horas durante o dia, ela sentava e era tanto conteúdo que a gente ficava muito fascinado por ela, pelo seu conteúdo, a forma de trabalhar, a sua eloquência, mas principalmente a paixão que ela sempre nos envolveu em relação ao próprio tema que ela nos passava. Eu acho que isso, né, ao seu olhar, o próprio trabalho que você faz hoje, né, Pedro, a sua própria pesquisa, ela tem muito envolvimento, de fato mesmo, assim, um olhar muito a professora Raquel consegue perceber nisso. Muito. E aí, Pedro, então, assim, quando tu vai para o doutorado, né, que trabalha essa temática e volta à questão das artes, volta à questão da história, por que assim, Pedro, como é essa questão da história urbana voltada ao turismo, como é que tu consegue ver isso, como é que tu trabalha com isso hoje? Pois é. Pois é, o porquê ainda na minha cabeça é difícil de compreender, mas vamos lá, a gente tenta explicar juntos e eu tento entender junto também, porque faz parte da minha compreensão. Então, eu tive a oportunidade de sair para o doutorado e eu fui aprovado num programa de doutorado nessa mesma universidade, em comunicação, com um projeto de tese também trabalhando a cidade, mas em aspectos um pouco diferentes. Mas não com as histórias das pessoas, mas mais com o patrimônio mobilizado e as suas formas de preservação, divulgação. Esse foi meu primeiro projeto. Um pouco antes de ir a Portugal, talvez 1 mês antes do que seria o começo das aulas, me avisam que não vai sair esse programa.
mas que tem um outro programa da mesma faculdade, com os mesmos professores, só que mais voltado às artes. E se eu teria interesse em participar. Se eu tenho a condição de continuar o meu projeto, de executar esse projeto que eu mandei, se eu não tenho que mexer no projeto, porque eu não teria um tempo hábil, eu, claro, aceito sim, são os meus professores, eu posso desenvolver o projeto, pronto, aceito, claro. E assim foi, assim que eu fui parar nas artes dos média. Só para deixar, para esclarecer um pouco, os médias são os meios de comunicação todos. Tá? Todos, impressos, virtuais, visuais. É como os Estados Unidos se refere também da mídia, né? É a mesma coisa, tá? São os meios de comunicação. Então a palavra, por mais que pareça um singular, ela já é uma palavra plural. Por isso que ela não é dos médias. Não, é dos média. E pronto. E aí, eu tive a sorte de cursar um ano nas disciplinas voltadas às artes, que para mim é uma área completamente nova. Completamente nova. E moldando o projeto de alguma forma. Até que entrou a professora que hoje me orienta, a professora Andréia, e a gente deu esse norte, mais voltado à arte colaborativa, né, uma construção de arte colaborativa, que é o que, no final das contas, o meu objeto se propõe, e alinhado também ao urbano, à cidade, né, porque depois eu esmiuço um pouco mais, mas o que a gente quer são o resgate das histórias vividas por pessoas, personagens não famosos, personagens do cotidiano, que ocorreram nas ruas da cidade. É isso que, de uma maneira geral, assim, se procura ter. Eu digo sempre, Pedro, que quando a gente pensa nas histórias, as histórias são contadas de várias formas, por vários olhares, e as histórias elas vão também modificando ao longo do tempo. Né? Vão acrescentando aqui, vai entrando, a gente sempre conversou sobre isso, que vai entrando um tempero a mais, um tempero a menos, retira aqui, coloca ali, e as histórias elas vão se perpetuando. Eu digo que Marx dizia uma questão que só reconhecia uma ciência, que era a ciência da história, né? Por essa sua perpetuidade em relação aos contos, ao contar, ao falar mesmo, ao dizer o que está acontecendo. E para o turismo, a gente tem muito isso no turismo, né? No turismo a gente tem muito de ouvir determinada história e se interessar por aquele determinado local. Na tua própria pesquisa, pelo que tu trabalha em relação, como é essa questão dessas histórias, como é essa questão que tu está ouvindo, como é que está funcionando isso? E a relevância dela não somente das pessoas que estão na localidade, do município, mas principalmente para o turismo também. Como é que tu consegue estar fazendo isso, Pedro? Como é? Então, o primeiro caso é que a gente pensou em de que formas a gente vai conseguir coletar e armazenar essas histórias, sabe? O que a gente vai fazer para que essas histórias cheguem até nós? Que era o primeiro passo e talvez o passo ainda é. Eu até vou aproveitar, a Neia entrou agora, a Neia, uma amiga minha muito querida, a Neia já gravou histórias. Já temos histórias da Neia no site. A minha avó está assistindo também, a avó também já tem. A avó é muito adepta. As redes sociais todas também já tem histórias da avó. Pode mandar um abraço para a avó, que a avó, Deus disse, se você mandar um abraço, pode ficar à vontade, viu, Pedro? A benção, Nildinho, olha, muito obrigado. Depois a parentagem toda a gente recorre depois. E aí, a gente pensou de que forma? De uma forma que fosse acessível e democrática, livre acesso democrático, para que as pessoas pudessem não só enviar suas histórias e contribuir, mas também assistir as histórias dos outros. E para isso a gente chegou na ideia do site. Foi criado um site baseado muito numa proposta do Yad Vashem. O Yad Vashem é um museu do Holocausto em Israel. E eles fizeram um site também em que coletam não histórias vídeo como o meu, mas depoimentos, escritos, artefatos, fotos de artefatos, coisas que as pessoas possam contribuir virtualmente para o aumento do acervo. E que mais pessoas tenham acesso ao acervo também. Então, baseado nisso, numa forma de participação mais justa, que não tivesse que passar tanto... Tipo, a pessoa não tem que chegar até mim para poder participar. Ela pode participar direto colocando a sua história no site e ela pode observar as histórias dos outros no site de forma livre, gratuita, universal. Né? Só tem que ter o acesso à internet. Né? Então,
e a questão do turismo, a gente desenha mais ou menos assim. Primeiro, o interesse pelo espaço. Se a pessoa está interessada por Pelotas, nesse caso, né, porque são histórias que aconteceram nas ruas de Pelotas, a gente oferece um elemento a mais, que o patrimônio histórico, que os doces, que a história oficial da cidade, que a culinária, a gastronomia daqui, tá? Tudo que são os atrativos de Pelotas hoje, a zona rural, a Lagoa dos Patos. Então a gente oferece um atrativo a mais, um atrativo um pouco diferente do que se encontra aí, que é o que a gente busca, né? Mas que seja de interesse de quem quer buscar mais sobre a cidade que visita. E aspectos mais culturais, talvez, né? Mais diferentes do que encontraria na mídia. Acho que mais ou menos por aí. Pedro, qual é o site? Onde a gente encontra essa história? Qual é o site? Se quiser passar o Isso link, só pra gente. Isso é importante. O site é www.cidadecomotela.com, que é o título da Cidade como Tela, que é o título da tese, né, que propõe a cidade como um espaço em branco para que as histórias escrevam, para que as histórias desenhem sobre o espaço. Tá? Essas coisas bonitas que a gente inventa para fazer essa acadêmica. Lógico. Não, e a academia é muito para isso, né, Pedro? A gente pensa, né, em mercado, por exemplo, a gente faz uma tese, mas uma tese que contém resultados, e os resultados têm que ir para a comunidade, tem que ir para a sociedade, tem que ter um retorno para isso. E esse retorno, muitas vezes, é através, por exemplo, tu já montaste um aplicativo, desculpa, um site, que certamente é ter um retorno para a própria comunidade. Isso aí já é uma grande contribuição que, de fato, a comunidade vai ter, porque é quando se reconhece, se vê nas suas histórias. E aí aquela coisa que nós falamos muitas vezes aqui, questão de busca da identidade, busca de conhecer a sua própria história, reconhecer de onde veio, para que isso possa ser contado e as pessoas busquem ter interesse por que conhecer determinado local. Eu lembro de uma vez em Lorena, uma cidade de São Paulo, chamada Lorena, que tinha um livro de história muito antigo, assim, lá do ensino fundamental, que a gente falava ainda, né, que hoje, lá muito lá atrás, e aí tinha uma foto que era uns soldados ao lado de uma estação de trem, e vinha assim o nome Lorena, e aquilo marcou muito, sabe, principalmente a minha irmã sempre me motivou muito a ler, a tentar buscar e conhecer toda a história. Quando nós estávamos passeando pela região, e nós vimos o local onde foi essa foto. Claro que nós vamos ter que reproduzir como era a foto, né? Porque nós ouvimos muito essa história, nós líamos muito essa história. Então não tinha como nós não fazermos essa foto. Mas por que eu digo isso, Pedro? Porque quando hoje nós conseguimos ver essa história sendo contada, e as pessoas querendo vivenciá-la um pouquinho no sentido de entender isso e de imaginar, acho que essas histórias que as pessoas estão contando no teu site certamente faz as pessoas relembrarem muito isso, né? E essa memória delas que o turismo tem que ser muito utilizado. Daí, Pedro, em diante, se tu pretende como utilizar isso posterior, digamos assim, como é que tu imagina ser relacionado à tua própria pesquisa, essas questões todas, né, que são voltadas às próprias histórias? Tem algumas questões já em andamento, cara. Então, algumas coisas que a gente já vem conversando e de possibilidades de aplicação. Meu primeiro interesse, ainda interesse da tese, ainda em relação aos meus objetivos colocados, agora eu vou agradar a Sara, mas é fazer um georreferenciamento dessa história, sabe? É conseguir mapear onde essas histórias ocorreram, também para criar um roteiro turístico baseado nessas histórias. Um roteiro que a pessoa pode perseguir e que nos espaços onde ocorreram as histórias vai ter ali um totem com um QR Code, alguma outra forma, e as pessoas podem ter acesso via celular a essa história. Não precisa estar no site para ver, não precisa entrar no site para ver, ela tem acesso à história no espaço onde a história ocorreu. Um cruzamento entre tempo e espaço, na verdade, que é o que se propõe. Por mais que o tempo seja outro, o espaço só é aquele espaço por conta das histórias que ali ocorreram. Ele só tem essa configuração por conta do passado que ele tem. Então a gente consegue fazer esse cruzamento de tempo dentro do mesmo espaço. É das coisas que eu penso. E fora isso, já tem aí uma possibilidade de parceria com a Secretaria aqui de Turismo, da gente transformar isso num aplicativo oficial, fazer parte do aplicativo oficial do Turismo de Pelotas, que é o Pelotas Tem. Ele já existe, na verdade. O que facilita muito a divulgação para mim, mas em termos
de turismo ainda é uma coisa que engatinha muito, né? Eu lembro, eu vou tergiversar um pouco, que é o que eu adoro fazer. Teve um FIT que eu fiquei como mediador numa mesa. Aí eu estava orientando os trabalhos que iam ser apresentados ali, e um deles era sobre esse aplicativo, porque o curso, alguns alunos do curso criaram um roteiro acessível. A gente mapeou os espaços de hospedagem, alimentação e de atrativos e o que eles continham de acessibilidade. Beleza? Fora isso, vieram alunos de outro estado que também tinham trabalhado um aplicativo. Então tá, nós apresentamos, meus alunos apresentaram, eles apresentaram, e eu fui ali fazer a conversa. E a primeira pergunta que me ocorreu foi se vocês que trabalharam com o aplicativo baixaram o aplicativo de turismo de Foz do Iguaçu. Não, ninguém tinha baixado. Eu também não tinha baixado. Eu também trabalhei com o aplicativo, também não tinha baixado. Não é cultura ainda do turista. É uma coisa que a gente tem que começar a incentivar de alguma forma. E eu não sei bem como é que pode ser. Geralmente via brindes, pontuações e coisa que deem algum resultado mais agradável para o turista. Sei lá, mas de alguma forma a gente tem que incentivar, porque são formas de leitura da cidade que se desenvolvem bem e que têm um bom... Né, que são bem feitas, são qualificadas, tem um bom material na palma da mão do turista, só que ainda não chega a esse cidadão a possibilidade de baixar. Às vezes não chega a informação, às vezes, claro, não é do interesse dele. Pronto. É verdade. E tu faz uma coisa, Pedro, que é a questão da leitura da cidade. Assim, primeiro quero dizer aos amigos aqui que estão um monte de abraço para você, viu, Pedro? Todo um ex-amigos, ex-amigos já, amigos, ex-colegas, né, que trabalharam com você, amigos seus, família, mandando muitos abraços, muitos beijos, você é uma pessoa muito querida, e isso é de fato. Fico feliz, gente, de estar aqui conosco. Lembrando que eu estou falando com o professor Pedro, né, que entrou há pouco ainda. O professor Pedro vem trabalhando muito a inserção da história, essas histórias urbanas, para contar isso em relação ao turismo, né, e principalmente em relação a um site que já desenvolveu. Esse site, Pedro, é um site que por que eu falo também muito dele? Porque é uma coisa que pode ser muito replicada, né, porque as pessoas merecem conhecer suas histórias. Eu lembro que a gente comentando, tu disseste uma coisa que eu fiquei, até anotei aqui, que é a questão assim, de diferentes versões da mesma história, né? Eu não sei se tem que falar, quer falar alguma coisa disso, às vezes, porque a própria história que é contada foi diferente de versões, eu acho que né? as coisas mais... Desculpa, não te ouvi, cara. Às vezes estou falando assim, que às vezes são histórias, as mesmas histórias contadas por diferentes versões, né? Algumas versões diferentes, né? A primeira escolha que a gente fez, só voltando antes das diferentes versões, foi não trabalhar com versões oficiais desses acontecimentos. Por quê? Porque a gente não quer o que saiu no jornal, o que saiu na televisão, o que está nos anais da história. Justamente porque para escolher uma versão oficial, tu tem que escantear todas as outras, que também para quem vivenciou são oficiais, sabe? Então a gente, por metodologia, já escolheu abrir mão dessas que foram perpetuadas, por assim dizer. E a partir daí, a gente vem para os acontecimentos. E eu não defino acontecimento nenhum que me interesse ou não no trabalho. Não tem um tipo de acontecimento, não tem um prazo de acontecimento. São histórias que as pessoas vivenciaram, ou seja, vai ser ali a da avó que está me observando, uma das que ela contou da Segunda Guerra. Então, história que as pessoas vivenciaram aqui em Pelotas e que não saíram na mídia, porque são versões próprias de cada um dos passados, né? Então, para dar um exemplo, Nildinha, com todo respeito, a avó conta que tinha ali seus 10 anos, acredito eu, durante a Segunda Guerra, um pouco menos, e que lembra, quando criança, de ter que fazer blackout nas casas, de ter que fechar janelas, de ter que fechar vão de porta, de ter que apagar a luz em determinados momentos, para que não aparecesse que a casa era habitada, para evitar qualquer tipo de ação por parte de algum exército contrário à cidade. Ela conta também do tratamento que se dava aos alemães aqui, ao pastor da igreja luterana, que era próxima à casa dela, ainda é próxima à casa dela, e que invadiram a igreja, que arrancaram
móveis, que jogaram roupas, que botaram fogo em roupas do pastor, né, pelo fato do pastor ser alemão. Então são algumas coisas que marcam. Depois vem mais para frente, até a Neia conta, né, estava aí, conta de um cidadão que atravessou numa corda bamba que esticaram entre dois prédios da praça principal de Pelotas, esticaram uma corda e o Alex, que era um alemão, por acaso, atravessou algumas vezes entre um prédio e outro, por sobre a população toda, muita gente lá embaixo vendo. Ou seja, se o Alex cai, morre ele e morre mais alguns, pelo fato de estar ali embaixo, mas que parou a cidade. Sabe, um acontecimento que muita gente lembra, né? E contou, um outro parente que também participou contou a mesma história, cada um a sua versão, né? Que são coisas que marcaram. Aí tem coisas mais modernas, eu tenho uma história que não está no site ainda por incompetência minha, que é de um rapaz que foi morador de rua por muito tempo. E ele fala sobre a invisibilidade do morador de rua, né? De como o morador de rua não é visto pela sociedade. Eu acho que é a história talvez mais marcante ali do que a gente tem até agora. E aparecem coisas que eu não sonhava que aparecessem, sabe? Eu conheço alguma coisa da história de Pelotas, eu achei que ia aparecer essa da corda bamba, eu fiquei sabendo, por acaso, no projeto. Mas outras coisas, como Getúlio Vargas, que discursou aqui na varanda ali do Grande Hotel, onde é o curso hoje de hotelaria. Alguma coisa dos carnavais de Pelotas, sempre foram muito marcantes. Essas coisas eu achava que fosse aparecer. E ainda, a avó falou uma coisa do carnaval, mas do Getúlio não apareceu nada ainda. E essas coisas que têm aparecido têm me surpreendido mais, o que eu acho muito mais rico, sabe? O que me deixa muito mais feliz com o resultado prévio da tese. Mas é isso, a escolha pelas múltiplas é isso, para tentar ser o mais democrático possível na guarda dessas histórias. Sabe? Não cabe a mim decidir uma versão. Eu quero todas possíveis. Da forma. E Pedro, tem uma coisa que eu vejo, isso é tão rico para quem trabalha com turismo, por exemplo, assim, eu lembro dos guias, né? Quando os guias se apropriam dessas novas histórias, essas histórias, e isso faz com que, de fato, os turistas se interessem em estar naquele lugar. E aquilo vai levar, uma leva a outra, né? Uma história leva a outra, uma história leva para um monumento histórico, para um atrativo turístico, para uma região diferente. Ou seja, a história, ela nos conduz para uma atividade turística que talvez a gente não tivesse percebido, não tivesse até olhado daquela forma. Porque as histórias, de fato, elas não é somente pensar em perpetuar, né? É pensar que elas, muito bem contadas, ou elas contadas de uma forma que nos interessa, as pessoas ficam muito mais curiosas. E o turismo é muito isso. Porque hoje nós vivemos num momento que as pessoas estão querendo viajar virtualmente. Eu digo assim, não é viajar virtualmente, pelo menos conhecer alguns lugares. E nesse comentário, como é que tu vê essa questão hoje desse turismo virtual? Não pensando somente em história, mas porque com o trabalho com o aplicativo está mostrando uma história que as pessoas, né, estão imaginando como aquilo deve ser ou aquilo não deve ser. E aí muitas pessoas, nós vimos hoje tanto museus sendo abertos, né, virtualmente, teve agora do Louvre, principalmente, né, que você consegue fazer todo um sítio, todo um tour por lá, na verdade. Então, como é que você consegue ver, Pedro, isso pensando nas histórias? Antes de responder, Pedro, eu quero dizer assim, gente, eu não sei se vocês estão percebendo, tá rolando a barra de comentários de vocês? Quem pode mandar para mim aí? Você não consegue estar rolando a sua, Pedro? A minha tá. Tá, né? Que pareça, a minha, ela parou. Né? Ela parou totalmente, eu não toquei nada, ela parou. Então, eu não consigo hoje nem ver mais os comentários, viu, gente, de vocês, infelizmente agora. Então, o que eu proponho? Que caso vocês queiram fazer alguma pergunta, ou algo, algum comentário, você pode mandar para o Pedro direto, ou pode colocar também no meu direct, que eu envio para ele, sabe? Pode enviar para ele, que tem o maior prazer em responder. Já combinei com ele que ele vai responder. Ele tem o maior prazer de falar com vocês. Então, assim, me perdoe se eu não consigo ver agora, de fato, parou para mim totalmente aqui. A gente vai me sacanear, cara. Eu combinei com meus alunos que comentários elogiosos e perguntas óbvias eles iam ganhar pontos, né? Ah, então, melhor ainda, né? A gente já deixa pré-estabelecido.
Tem muitos alunos seus aí, Pedro? Tem muitos alunos Olha, seus? Acho que é isso. eu vi passar, que eu não consigo ver passar tudo, porque Não, concentrado aqui tranquilo. embaixo, não olho para cima e já complica demais. É. Mas Mas eu do gostei virtual, desse. Isso é um bom legal jeito de fazer uma live, se chamar e pontuar, viu, Pedro, para colocar. claro, Boa lembrança dos nossos colegas. mas tem que ter uma participação elogiosa, né, cara? Se for para falar É mal, já verdade. não, vamos se respeitar. E E voltando, aí, Pedro, do agora virtual, assim, vamos do lá. virtual. É. Primeiro, essa questão do turismo virtual, para mim, ainda é um pouco complicado, como tipologia de turismo. Não acho que seja. Não acho que seja. Eu acho que o turismo, ele fala, ele fala em deslocamento, tem que ter deslocamento, sabe? Não é. Mas pode dizer que no virtual também tem deslocamento. É uma discussão, acho que ainda vai ser muito grande. Mas eu acho que ele serve, e eu acho, alguém falou aqui no meio do caminho, como uma forma de criar interesse pro atrativo. Como serviam antigamente as revistas de viagem, servem até hoje as revistas de viagem, como servem os sites de viagem, os próprios cartões postais, as fotos e tudo mais. Eles servem para criar um interesse, para que a pessoa vá lá visitar. Óbvio que a gente sabe que nem todas as pessoas podem ir visitar e que às vezes a internet é a forma da pessoa conhecer, beleza? É justo, é justo que possam conhecer pelo menos de alguma forma. Infelizmente é essa, infelizmente a viagem não é para todos. Acho que é das coisas que É verdade. tem que Eu também resolver. concordo. Mas eu acho que o virtual ele serve para isso, cara, para criar interesse. E como tu bem falaste, a história, a narrativa, se bem contada, ela cria interesse. Ela cria o desejo da pessoa de querer saber mais, de querer descobrir sobre aquilo que ela vai visitar ou que ela visita no momento. Isso que é o interessante da história. E Pedro, ela cria. Porque a história ela aconteceu em algum lugar. Seja na praça, seja na praia, seja. Então o lugar já é mais do que a história, o próprio atrativo. Eu quero estar naquele espaço onde aconteceu determinada coisa. Eu quero fazer um exemplo que não tem nada a ver com o meu, mas eu quero visitar o Muro de Berlim. Beleza? Porque é um atrativo importante onde aconteceu uma coisa importante. Tá? Foi um espaço importante. Então, é o que eu quero visitar. E se a pessoa está aqui em Pelotas, por que eu não posso oferecer a ela alguma coisa a mais sobre a cidade? Alguma coisa que ela não vai ter nos meios de informação oficiais da cidade, sabe? E é isso que a gente se propõe, aumentar o atrativo, de alguma forma. A tornar o atrativo mais atrativo, se for por assim dizer. verdade, verdade mesmo. E Pedro, pensando nessa parte da questão de história, como tu vê a questão da memória, né? Essa questão assim da memória, elas para o mercado. Como é essa relação? Tu acha muito importante? Como é que funciona isso? Pensando no mercado, na academia, em relação a essa própria memória voltada ao turismo, voltada ao que tu vem trabalhando. Eu acho, eu acho que o mercado ainda explora pouco e, sinceramente, tem que criar, tem que ver formas de explorar. Porque as coisas ligadas à memória, normalmente, querendo ou não, é uma atividade econômica que visa lucro no final das contas. Né? Então, dessas possibilidades que eu vejo, algumas atividades em realidade aumentada, em realidade virtual, em videomapping, talvez, em projeções, que possam ser utilizadas pelo mercado a partir dessas histórias. Mas aí tem que criar alguma coisa a partir dessas histórias. Criar narrativas, criar filmes, criar projeções, criar o que for. E o mercado daí sim pode se apropriar disso. Eu não comentei, eu até ia comentar, quando falasse antes, esqueci, que uma das saídas que a Secretaria de Turismo ofereceu é uma saída para escolas, para ser utilizado como forma de educação, essa história de educação patrimonial sobre Pelotas. Que eu achei talvez a mais interessante de todas, sabe? Para que as crianças conheçam outros pontos ou outras formas de ver a cidade que elas moram. Eu fiquei encantado com essa possibilidade de usar o trabalho para isso depois. Acho que seria maravilhoso para mim, como autor do trabalho, e ficaria muito feliz se realmente tivesse uso, sabe? Se pudessem ter um acesso educativo depois. Claro, imagina, Pedro, assim, e é que contam as futuras histórias, né? Eu lembro que quando nós fizemos a questão do nosso sanduíche, nosso doutorado,
que foi em Alicante, a gente, os museus são então, museus pequenos, assim, comparados, que é Macra, um museu bem pequeno, só que era interessante, que as crianças elas faziam as filas, né? E aí a professora contava história por grupos. E nisso que contava história por grupos, essas crianças elas passavam essa história para os outros colegas, né? Para os coleguinhas, assim, ou seja, elas já iam replicando aquele mesmo momento. Aí depois aquele outro grupo entrava, a pessoa contava a história para ela novamente, o instrutor, aí esse grupo contava já para outro, ou seja, até chegar, era famoso telefone sem fio, né? Até chegar no final para ver como de fato essa história ela foi contada apenas de uma fila, né? Apenas por um espaço muito curto. Esse replicar, Pedro, claro que vai ter ainda muitas histórias, né? Certamente não deve aparecer muitas histórias interessantes, muitas histórias incríveis, histórias que de fato despertam até novos produtos turísticos, né? Então, essa aproximação que a gente sempre tem conversando aqui nas nossas lives, de ter o mercado próximo às academias, as academias buscando também se mostrar para o mercado, dizer para o mercado que olha, nós temos aqui soluções. Nós temos soluções aqui. Nós não estamos apenas fazendo só teoria, teoria, teoria. Nós estamos tentando aplicar. O turismo faz parte das ciências sociais aplicadas, ou seja, é para aplicar tudo o que nós teorizamos. E essa intenção nossa é algo que é muito hoje, é muito voltado a tentar fazer isso hoje, a buscar hoje. Só que, claro, tem toda uma história por trás que talvez desse esse afastamento, esse próprio gap que talvez aparecesse nesse momento. Então, Pedro, eu penso assim, quer dizer, o que eu quero te perguntar? Quando a gente caminha na história, né, para o turismo, qual a relevância que tu consegue ver, de fato, assim, digamos, a história para o turismo, para os dias de hoje, para esse momento, não só pensando em Covid, né, mas para o momento atual, estou dizendo assim, do século XXI. Qual a importância dela para o turismo? Como tu consegue ver isso nas tuas pesquisas, Pois, tu trabalhar? pelo que eu tenho visto, Caio, a gente tem, nesse mundo globalizado, a gente tem uma tendência em imitar muitas coisas. Então a gente vê grandes cadeias de alimentação, grandes cadeias de hospedagem, padronizadas, colocadas pelo mundo inteiro. E o que gera um certo conforto ao viajante. Não dá para negar que um viajante que procura um Ibis, para dar um exemplo, o Ibis me patrocina aí, um viajante que procura o Ibis, procura pelo conforto de saber o tipo de hospedagem que ele vai receber em qualquer lugar, certo? Agora, essa padronização demais, ela acaba por perder um pouco da identidade do lugar. Ela acaba por tirar um pouco, o lugar fica um lugar padronizado que poderia ser Brasil, poderia ser Estados Unidos, poderia ser Europa, poderia de qualquer parte do mundo ocidental, por assim dizer, porque é tudo mais ou menos igual. E a manutenção da história e com as histórias a identidade da pessoa com o lugar traz um sentimento de pertencimento e de valorização do espaço, que eu considero fundamental para o turismo. E eu acho que esse sentimento de valorização do espaço por parte do local, ele é fundamental. Se o local não valoriza o espaço, o turista não vai querer vir conhecer a princípio. Ele tem que ser, em primeiro momento, valorizado por quem mora aqui, e tem que valorizar quem mora aqui também. O espaço não pode ser voltado para o turista só, ele tem que ser primeiro pensado para o cidadão, para depois vendê-lo como espaço turístico. Acredito, né? E acho que, então, essa talvez seja a maior relação com o turismo, a criação ou a manutenção da identidade da pessoa com o espaço. E, a partir daí, a venda desse espaço como um espaço atrativo a quem quer vir visitar. Acho que é por aí. Não concordo com você plenamente, Pedro, plenamente. Quando a gente faz, sempre nas consultorias nossas, a gente sempre pergunta para quem contrata a gente no setor público, não é pensar apenas no segmento que estão trabalhando, no nicho de mercado que eles querem, a atratividade que eles mais possuem. É qual a apropriação que de fato eles fazem da cidade deles, dos locais deles, da cultura deles, da forma de falar deles. Porque o entendimento que nós temos muito quando a gente traz a história é porque a gente traz tudo conosco, né? Você vem ali, digamos, a alimentação, você vem a questão das músicas, você vem as danças. Isso são conduções que a história vem nos mostrando. E aí isso, de algum momento, vai se perdendo, né? Vai se perdendo porque essa é a cidade, o local, o município ali, aquela região. Não quer manter essa identidade, ela começa a deixar isso de lado. Ou seja, e aquilo começam poucas pessoas a contarem mais essas histórias. Qual a validade que eu fico assim? Eu fiquei muito feliz assim com esse teu site, muito mesmo, até passei por alguns colegas, porque
Essa perpetuação que a gente busca em contar, em ter, ou seja, isso vai ficar lá, isso está lá registrado. Talvez muitas pessoas daqui futuramente, ao olhar para trás, vai pensar assim, não, mas tem aquilo, aquilo aconteceu por esse olhar. São muitas lentes o turismo a gente proporciona muito esses olhares, a gente sempre proporciona muitos olhares. Essa identidade, Pedro. Por exemplo, vamos pensar um pouquinho aí no sul do Brasil, né? Que eu vejo que é de fato uma das regiões é, muito barristas no sentido de manter suas tradições, de manter essa forma, né? Essa forma de falar. Para a tua pesquisa, essas histórias que tu vai trazer, por exemplo, assim, eu não sei qual é o caminho que tu vai dar ainda, né? Essas histórias que tu vai trazer, tu quer utilizá-la de que forma assim para o turismo, como identidade? Tu quer utilizá-la apenas como questão de memória pura? Como é que tu pretende trabalhar com isso, Pedro? Pois é. Primeiro, a questão do bairrismo. O Rio Grande do Sul é difícil mesmo. E eu sou muito crítico a essas coisas. Por um lado, eu acho que a valorização de algumas coisas é importante, por outro lado, eu acho que a valorização de outras coisas não é tão interessante assim. Tá? E não vai ser aqui que nós vamos ficar, né, debatendo sobre isso, é uma conversa um pouco mais complicada. Mas tu tivesse a oportunidade de conhecer Gramado, né? Oi, Pedro, não ouvi, desculpa. De conhecer Gramado, não foi? Não, travou para mim, incrível que pareça, Pedro. Não te ouvi novamente. Tu vieste a Gramado, não foi? Foi, isso. Pois é. Chegamos a fazer umas pesquisas aí. Tá. Pois é, Pelotas eu acho que tu não vieste, né? Não chegaste a conhecer. Não, não cheguei a Então, conhecer Pelotas. tá. São cidades completamente diferentes, assim. Tá? Só para te situar, assim, que mesmo dentro do Rio Grande do Sul são cidades muito, muito diferentes. Então, Pelotas tem uma história riquíssima, uma história que começa com uma mão de obra escravocrata muito forte. Foi construída em cima de trabalho escravo e é uma das coisas que se negou por muito tempo, que se demorou para admitir. E faz muita parte da riqueza e da mistura que hoje é Pelotas. Bom, cresceu e culturalmente Pelotas sempre foi muito forte na arquitetura, na música, sempre teve bons expoentes. E durante um tempo, como o Brasil todo, se perdeu o interesse, principalmente pelo centro histórico de Pelotas, que tem um dos maiores patrimônios arquitetônicos do país, em número de casas não tombadas, mas inventariadas. E se perdeu o interesse, não se cuidava, não se tratava, era difícil, as políticas eram difíceis nesse sentido, de manutenção do patrimônio, às vezes se deixava destruir para não ter que manter. E a partir daí, a partir e eu reconheço muito o Enem como um ponto de mudança, porque o Enem trouxe para Pelotas pessoas de fora daqui para estudar na Federal. E essas pessoas que vieram para cá, a Mariana entrou aqui, está em Madrid, vai dormir, Mariana, vai dormir porque está tarde aí já. Minha prima está lá em Madrid. Essas pessoas que vieram para cá passaram a se apropriar do espaço público, coisa que o pelotense muito pouco fazia. Ia a praças, ia ao mercado público, reúne também, Sara, obrigado. E a partir da apropriação por parte dessas pessoas, o pelotense voltou a se apropriar desse espaço também. Então, um espaço que antes foi por algum tempo largado, volta a ser utilizado de forma mais densa, o que é uma ação interessante para o turista também. Da mesma forma, se é interessante para o morador, o turista vai se interessar em vir. Agora, o uso dessas histórias é a partir daí, é a partir da criação de narrativas que possam ser interessantes para quem vem visitar. Eu acho que esse talvez seja o maior ganho do turismo, sabe? Essa maior venda do meu projeto para o turismo. São histórias diferentes daquilo que eles viram, vividas por pessoas normais, como nós, como qualquer um já viveu suas histórias em qualquer lugar do mundo, e que estão ali colocadas para quem quiser conhecer. Uma versão diferente, uma forma diferente de ler a cidade. Sabe? Uma forma... É isso, é ler por outros olhos que tu não tens acesso pela mídia, ou, né, principalmente pela mídia, pela internet. Mas é isso, é uma forma de tu ter a visão
daquele que ali mora e que construiu a cidade. Por aí eu acho que talvez seja mais atrativo o turismo. Mas, Pedro, tem 5 minutos já. Falta apenas 5 minutos. Voando que o tempo passa. Mas conversa boa, e conversa sobre história, uma coisa que já nos leva e já conduz para os nossos imaginários. Já queremos conhecer Pelotas, já queremos saber como é. Agora, uma coisa que fala muito é dos doces de Pelotas, né, Pedro? Os doces de Pelotas também, né? A história nos traz muito essa questão dos doces de Pelotas, né? Agora, Pedro, então temos apenas, na verdade, 4 minutos já, estamos acabando. Né? Eu lamento profundamente os nossos amigos aqui que eu não consegui ler, porque travou aqui para mim, não aparece mesmo mais, né, hoje. Então, assim, agradeço muito a todos que estão. Lembrando que quem não conseguiu ver tudo, gente, quem está agora, ou então quem está aqui também desde o início, quiser ver novamente, está disponível no YouTube, tá? Daqui a uns 2, 3 dias, no canal Cádidon Costa, o assunto é turismo. Então, entre lá, se inscreva e lembre de compartilhar com todos os amigos, que é um espaço nosso, um espaço democrático em que nós tentamos cada vez mais compartilhar conhecimento. Então, Pedro, deixando muito uma perguntinha para você agora, né? Convide poucas pessoas para conhecer um pouco da história. Perguntar, não, pedir para você convidar um pouco as pessoas para conhecer então Pelotas, né? Conhecer um pouco da história de Pelotas. E entrar no teu site, né, Pedro? Entrar no teu site para conhecer essas histórias, né? Estão então, o primeiro que eu vou fazer é para o pelotense ou não pelotense, mas que aqui esteve, por favor, vá no site e grave suas histórias. Precisamos de histórias lá. Precisamos, gente, vamos lá, por favor. A quem não conhece, ou a quem já conhece Pelotas, venham quando puder, né? Agora não, agora fiquem em casa. Mas quando puder, venham, porque vale muito a pena, é uma cidade muito... Eu sou meio que apaixonado, eu nasci aqui, mas eu só vim morar quando eu vim para a universidade, em 2012. Eu não tinha morado aqui antes. Quando eu nasci, o pai e a mãe moravam em Novo Hamburgo já. Então eu não tinha uma boa visão de Pelotas enquanto criança. Mas depois que vim morar para cá, realmente me apaixonei. Gosto muito daqui e convido todos a virem. Não vou comprar doce para galera. Não vou, que nem cogitaram aqui em cima, desculpa. É um prazer se pudesse, mas não vou. E eu não sei se eu já falo, eu quero agradecer as pessoas que estão aí, os internacionais, né? A Paula que está lá na Colômbia, a Isadora e a Karina que está em Portugal, a Mariana que está na Espanha. Muito obrigado aí pela observação. A parentagem toda, que eu acho que pela primeira vez me viu falando relativamente sério na vida, que não é uma coisa que eu costumo fazer. Não me dou bem com isso. Coisa boa, né? Então, e a ti principalmente, né, Cálidon, por ter me convidado, por ter interessado pelo meu trabalho, que para mim me deixa muito feliz e muito orgulhoso, sabe? Meu mestre Eduardo Faraco está aí também, ó, batendo palmas. É um professor na graduação, parceiro hoje em dia também. E eu não sei, estou aqui à disposição. Para quem quiser, qualquer contato, tem um Instagram aí, a maioria das pessoas já me conhece, já está ali. Estou bem aberto ao que quiserem conversar e tudo mais. Gente, não esqueçam de seguir o Pedro, que não segue, me sigam também no Instagram para acompanhar nossas próximas lives. Lembrando que amanhã estamos aqui às 18 horas novamente. E dizer assim, Pedro, você é um craque no que você está fazendo, você é um craque no que você está produzindo. É um conteúdo que eu fiquei muito feliz. Eu lembro que comecei a ler algumas coisas suas e conversar com você, principalmente. A história é algo que nos... Eu sou muito fã da história, sou muito fã mesmo. Então, fico muito feliz assim, de ter podido estar conosco nesse momento, compartilhado conosco essas suas experiências, esses teus trabalhos. Então, logo termine para a gente poder ler também isso aí, que vai ser saborosíssimo ler isso. Eu agradeço a você, a todos os seus amigos que estão aqui também, aos nossos amigos, as pessoas que sempre, nós queridos que sempre nos seguem, né? Sempre estão participando de fato dessas nossas lives. Lembrando que isso é feito por muitas mãos e é feito para todos nós. Nós possamos passar por isso juntos e que o turismo possa crescer e desenvolver muito mais e que logo, Pedro, possa ser Pelotas. Eu quero conhecer muito Pelotas, agora eu estou mais curioso ainda para conhecer Pelotas. Assim, é um grande abraço para você, viu, Pedro? Pode dar um abraço para todo mundo aí, grande abraço a todos. E pode ser seu abraço, Pedro, para todo mundo agora. Gente, então, muito obrigado. Desculpa, aos meus queridos alunos também que estão assistindo, muito obrigado. Senão eu apanho depois, se não for para todo mundo. Mamãe, papai, Xuxa, todo mundo que está aí. Maravilha. Um beijo em todo mundo, obrigado pela participação. Fiquei muito feliz de ter participado mesmo, Cálidon. Valeu mesmo. Eu que agradeço, Pedro. Saúde, sucesso, tudo de bom.
Em breve nos encontraremos nesse nosso encontro de turismo pela vida. Gente, Tomara, um grande tomara. abraço.